aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nesta quarta-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada cheia ontem, né? Foram 11 jogos disputados e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TV BR. Se não for inscrito, considere se inscrever para não perder nenhum de novo. E se der para deixar o like, quebra essa para mim, dá essa moral, porque o seu like ajuda muito no engajamento, faz com que o YouTube entenda que esse é um vídeo legal, um vídeo relevante, e aí a plataforma distribui aí o vídeo para mais e mais pessoas. Então, deixe o seu like, porque ele faz total diferença no meu trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre o melhor jogo da rodada e um dos melhores jogos que tivemos na temporada, que foi esse Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks. Que jogo espetacular e que final espetacular, né, velho? O Cavaliers bateu o Dallas por 121-119, graças a um game winner, velho, assim, milagroso do Max Strus. Foi algo bizarro o que aconteceu no final do jogo. Foi um game winner simplesmente inacreditável. E aí, vou contar aqui a história desse jogo pra vocês. O jogo começou, cara, bem quente, tá? As duas equipes iniciaram o jogo muito bem, principalmente ali na defesa, né? No primeiro quarto tivemos uma intensidade defensiva muito alta ali dos dois lados e também tivemos dois grandes protagonistas surgindo já no primeiro quarto, Donovan Mitchell e Luka Doncic. Os dois comandaram seus respectivos ataques e fizeram um primeiro quarto extremamente equilibrado que terminou com o Dallas vencendo, mas por apenas um ponto, né? O Dallas venceu a primeira parcial por 24-23. Dá até para dizer que foi um empate técnico, porque foi realmente um primeiro quarto bem equilibrado. No segundo quarto, a dinâmica do jogo mudou um pouco. O Cavaliers abriu o segundo quarto com uma run de 17-3 e conseguiu ali abrir 16 pontos de vantagem, só que na reta final do primeiro tempo, o Dallas conseguiu engatar ali uma run de 15-4 e diminuiu o prejuízo para apenas 4 pontos indo para o intervalo. Na volta do intervalo, o jogo voltou a ficar equilibrado, tivemos um terceiro quarto ali muito pau a pau, muito disputado. O Luka foi quem acabou se destacando no terceiro quarto, conseguiu criar ótimas oportunidades ali para o Dallas, só que não foi suficiente para o Dallas virar o jogo. O Cavs conseguiu se manter na liderança indo para o quarto período. Quarto período começou equilibrado, começou ali com as duas equipes trocando ali cestas, até que o Dallas conseguiu engatar uma run de 12-2 e abriu 10 pontos de vantagem, e faltando ali uns 3 minutos para acabar o jogo, a impressão era de que o Dallas iria conseguir a vitória, porque o Dallas estava sendo superior ali no clutch. Só que aí, o grande herói da noite surgiu, o Max Strus. Em 67 segundos, o Max Strus matou simplesmente 4 bolas de 3 seguidas. 4 bolas de 3 seguidas. O cara meteu 12 pontos, liderou uma run de 12-3 e o Cavs cortou a diferença para apenas um ponto. O jogo voltou a ficar equilibrado até que o Dallas, faltando, cara, acho que faltavam 7 segundos mais ou menos, conseguiu retomar a liderança nesse espaço de tempo, nesse curto espaço de tempo. O Cavs virou o jogo, só que aí, faltando 7 segundos, o Dallas retomou a liderança com o PJ Washington. O Luka achou um belo passe pro PJ,
ele conseguiu ali a dunk e colocou o Dallas na frente. Só que aí, na última posse, o Max Strus simplesmente matou uma bola espírita do meio da quadra e acabou com o jogo. Esse foi simplesmente o segundo game winner mais longo da história da NBA. O primeiro foi um game winner do Devonte Graham contra o Oklahoma, na época ele jogava no Hornets, só que o do Strus foi o segundo game winner de mais longe da história da NBA, o segundo mais longe, assim, foi uma coisa simplesmente inacreditável esse game winner do Strus. Na minha visão, é o game winner mais marcante da temporada. Eu sei que tivemos outros, né? O game winner do Curry contra o Phoenix foi muito marcante, do Lillard contra o Kings também, o do Jokic contra o Warriors, aquele do Jokic contra o Warriors também foi uma coisa inacreditável. Só que esse do Strus, pô, velho, pra mim é o mais marcante, muito por conta da grandeza do jogo. O jogo foi absurdo, pegado até o final, então eu acho que esse game winner do Strus foi o game winner da temporada. E, nossa, que bola, hein, velho? Que bola e que vitória do Cavaliers, né, meus amigos? 121-119, 38ª vitória do Cavs na temporada. Max Strus brilhando ali, 5 bolas de 3 nos últimos 3 minutos, assim, coisa bizarra. Donovan Mitchell metendo 31 pontos, jogando bem pra caramba. Evan Mobley, Jarrett Allen conseguindo ali big plays no final do jogo. O banco aparecendo bem. Velho, que vitória. Que vitória do Cavaliers. Venceu um dos times mais quentes da temporada de forma épica. De forma épica. Que jogo, velho. Que jogo do Cavaliers. E que jogo também do Dallas, velho. Beleza, perdeu. Só que, meu amigo, o Dallas jogou demais. Jogou demais. E assim, eu não gosto de ficar falando da arbitragem toda hora. Não gosto. Ontem eu já descasquei a arbitragem por conta do roubo no jogo entre Pistons e Knicks, porque não tem como que lá foi um roubo. Desculpa, torcedor do Knicks, mas foi. Só que eu vou ter que de novo falar da arbitragem aqui. Eu não quero tirar um grão de mérito do Cavaliers. Cavaliers mereceu e muito a vitória de ontem por conta do que foi o Max Strus no final do jogo. Só que a arbitragem foi muito mal. Muito mal. E assim, tiveram erros ali contra o Cavaliers. O Cavaliers foi sim prejudicado em alguns momentos. Só que nos últimos 3 minutos, o que a arbitragem prejudicou o Dallas foi brincadeira. Naquela bola do PJ Washington, ali faltando 7 segundos, que colocou o Dallas na liderança, claramente foi uma end-one, e a arbitragem não deu. Teve um lance ali numa bola de 3 do Donovan Mitchell, que claramente o Jarrett Allen fez uma falta ofensiva, e a arbitragem não deu. Isso tudo no clutch. E pra mim, a marcação, a não marcação mais bizarra foi numa bola de 3 do Josh Green, onde ele sofreu um tackle e a arbitragem não deu nada. Essa pra mim foi o lance mais absurdo, assim. De novo, não quero tirar mérito do Cavs, eu não acho que a arbitragem foi tão determinante pro resultado como foi no jogo de ontem entre Pistons e Knicks, no jogo de antes de ontem entre Pistons e Knicks. É que eu falei sobre o jogo ontem, aí minha linha temporal fica maluca. Não acho, só que a arbitragem, ela não foi tão determinante, mas ela teve influência. Ela teve influência. Eu entendo o torcedor do Dallas hoje estar se sentindo prejudicado, porque a arbitragem foi ridícula. Foi ridícula. De novo, a arbitragem foi ridícula num jogo enorme, num jogo maravilhoso, que terminou de forma maravilhosa. Só que, infelizmente, eu tenho que vir aqui e falar da arbitragem de novo. Eu acho um saco ficar falando de arbitragem. Eu acho um saco. Mas não tem como não falar por conta do que foram as não marcações ontem. Pô, brincadeira, velho. Brincadeira a arbitragem. A arbitragem toda rodada estraga um jogo, velho. É inacreditável. É inacreditável. Só que, assim, o Dallas
pode sim se sentir prejudicado, só que, pô, velho, não dá também pra você tomar 4 bolas de 3 seguidas do Max Strus. Não dá. Sim, não dá. Vamos falar a verdade também? Não dá. Então, acho que o torcedor do Dallas, ele pode se sentir, sim, prejudicado pela arbitragem, mas ele também tem que entender que outros fatores contribuíram para a derrota do time, né? O time jogou bem e tudo, o Luka teve uma atuação monstruosa de 45 pontos, 9 rebotes, 14 assistências, jogou demais, jogou demais. O Curry teve ótimos momentos também no jogo, ele que foi muito bem recebido pela torcida de Cleveland, foi muito legal ver a recepção dele. Então o Dallas jogou bem, só que o Dallas também vacilou em vários momentos. Tomou runs que não deveria ter tomado, então o torcedor do Dallas ele tem que entender que não foi só a arbitragem que fez o time perder, tiveram outros fatores e o Cavs tem muito mérito na vitória, pelo amor de Deus. Aquele game winner do Max Strus foi um colosso de game winner. Vamos seguir falando sobre Magic e Brooklyn. Aqui, vitória tranquila do Magic, 108-81, mesmo sem o banqueiro. O Magic triturou o Brooklyn Nets, que não teve o Cam Thomas, só que diferente do Brooklyn, o Magic conseguiu ali suprir a ausência do seu jogador. Não teve o banqueiro, mas teve um Franz Wagner explodindo para 21 pontos. Franz Wagner jogou pra caramba. O Brooklyn não. Brooklyn não teve o Cam Thomas e não teve ninguém para substituir, para suprir a ausência do Cam Thomas. O Mikal Bridges, que era para ter sido esse cara, ontem marcou 4 pontos. Então, sim, foi um jogo péssimo do Brooklyn e uma baita vitória do Magic, que chegou a 33 vitórias na temporada e fez o Brooklyn chegar a 36 derrotas. Golden State Warriors encarou o Washington Wizards e, mesmo não jogando um basquete maravilhoso, um basquete vistoso, o Warriors conseguiu vencer por 123-112. Foi uma atuação bem ok do Warriors. O time teve sim ali seus pontos positivos. O Klay Thompson, de novo, jogou muito bem vindo do banco. Foram 25 pontos para ele, 6 bolas de 3. Klay Thompson tá rendendo muito bem como sexto homem. Chris Paul voltou muito bem de lesão, teve um impacto muito positivo. Kuminga jogou muito bem, 21 pontos, 6 rebotes, 5 assistências. Então, assim, não foi um jogo brilhante, mas foi um jogo onde o Warriors teve seus pontos positivos, teve seus pontos negativos também. O Draymond Green não teve uma grande noite, o Curry teve mais uma noite apagada, a defesa do Warriors ontem deixou a desejar, mas no fim, vitória. Vitória, 30ª vitória do time na temporada e 49ª derrota do Washington Wizards, que não fez um jogo ruim, mas não foi tão bem quanto o Warriors. De destaque positivo, vale falar sobre o Ty Jones, né, cara? Ty Jones ontem, 14 pontos e 17 assistências. Baita jogo do armador, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Atlanta Hawks encarou o Utah Jazz e mesmo sem o Trae Young deve ser desfalque aí por pelo menos um mês, fez cirurgia ontem, inclusive, parece que a cirurgia foi um sucesso, desejo uma recuperação rápida pro Trae, mas mesmo sem ele, o Atlanta não teve dificuldades, bateu o Jazz por 124-97, foi a segunda vez seguida que o Hawks limitou seu adversário a menos de 100 pontos antes desses dois jogos. Isso só havia acontecido uma vez na temporada, o que pode indicar que sem o Trae Young, o Atlanta consegue defender melhor. Pode ser aí um pequeno indício. Além da defesa, o Jalen Johnson teve um jogo muito bom, foram 22 pontos, 13 rebotes e 6 assistências para o Jalen Johnson. Esse foi o quarto duplo-duplo seguido dele. O moleque tá jogando bem. Então, boa vitória do Hawks, 26ª na temporada e 32ª derrota do Utah Jazz, que tá, assim, tendo uma temporada extremamente oscilante. É impressionante como o Jazz não consegue ser consistente. Depois daquele período de 2 semanas voando, o Jazz, cara, só altos e baixos. É impressionante a montanha-russa que tem sido a temporada do Jazz.
Quem venceu sem muitas dificuldades ontem foi o Celtics, o melhor time da NBA. Fez mais uma vítima, encarando o Philadelphia dentro do TD Garden. O time venceu por 117-99. Foi um jogo que no primeiro tempo foi até equilibrado, apesar de não ter o Embiid. Embiid que deve voltar em algum ponto de março, pelo menos a expectativa. Mesmo sem o Embiid, o Philadelphia conseguiu fazer um bom primeiro tempo, conseguiu ir para o intervalo perdendo por apenas 2 pontos, só que na volta do intervalo a defesa do Celtics encaixou, brilhou, limitou muito o ataque dos Sixers e ofensivamente o Celtics foi muito bem, o time teve uma eficiência ofensiva muito grande no segundo tempo, conseguiu abrir 11 pontos no terceiro quarto e no quarto período, mesmo depois do Philadelphia ter esboçado uma reação, o time fechou o jogo muito bem, graças ao Brown e o Tatum, que destruíram no quarto período e garantiram a 46ª vitória do Celtics na temporada e fizeram o Philadelphia sofrer sua 29ª derrota. Destaques aí do Celtics: Brown, Tatum e Porzingis. Jaylen Brown terminou com 31 pontos, Jason Tatum com 29, além de 11 rebotes e 8 assistências, e o Porzingis terminou com 23 pontos e 12 rebotes. Baita vitória do Celtics, que segue aí isolado como dono da melhor campanha da temporada. New Orleans Pelicans encarou o New York Knicks e, se aproveitando da ausência do Brunson, o Pelicans venceu com tranquilidade dentro do Madison Square Garden, 115-92. Foi uma vitória bem dominante do Pelicans, dominou de ponta a ponta. O trio Zion, Ingram e Trey Murphy, brilharam. O Zion terminou com 21 pontos, o Ingram com 24, o Murphy com 26. Jogo forte, jogo tranquilo, né? O Pelicans agora chegou a 35 vitórias na temporada e o Knicks chegou a 24 derrotas. Curiosidade, as duas equipes têm a mesma campanha, 35 vitórias e 24 derrotas. Quem também venceu bem ontem foi o Bucks. Olha o Bucks, hein? Olha o Doc Rivers Ball aí, hein? Bucks encarou o Charlotte Hornets, que tem feito um bom pós-All-Star e venceu com tranquilidade, velho. 123-85 foi mais um jogo onde a defesa do Bucks conseguiu limitar o adversário a menos de 100 pontos. É sempre importante pontuar que antes da chegada do Doc Rivers, o Bucks só tinha conseguido fazer isso uma vez com o Doc. Se eu não me engano, já foi a 5ª vez que o Bucks conseguiu fazer isso, limitar o adversário a menos de 100 pontos. Então, existe sim uma melhora defensiva. Ontem, Giannis e Lillard, mesmo jogando ali em banho-maria, combinaram para 47 pontos. E, cara, vitória tranquila, vitória dominante. Eu sei que o Hornets não é um time que assusta, não é um time que chama atenção, mas é um time que vinha fazendo, né, um pós-All-Star bem bom. Então não é que o Bucks bateu num cachorro totalmente morto. Bateu num cachorro moribundo, mas não morto. Então existe mérito sim nessa vitória do Bucks. 5ª vitória do time nos últimos 7 jogos, hein? Olha o Doc Rivers Ball, hein? Olha o Doc Rivers Ball. 38ª vitória do time na temporada. Já o Hornets chegou a 43 derrotas. Minnesota encarou o San Antonio Spurs e, apesar do placar não tão largo assim, né? O placar foi 114-105. Foi uma vitória tranquila do Minnesota, tá? Durante os 3 primeiros quartos, o Minnesota amassou, dominou totalmente. E aí, no quarto período, o Minnesota deu uma largada. O Minnesota fez um quarto período bem porco. E aí o Spurs conseguiu diminuir o prejuízo. Mas a verdade, a real, é que foi uma vitória muito tranquila do Minnesota. 41ª vitória do time na temporada. E 48ª derrota do San Antonio Spurs. Destaque do Minnesota, Anthony Edwards, 34 pontos para ele. Jogo bem forte. Já o destaque do Spurs foi Victor Wembanyama, obviamente. 17 pontos, 13 rebotes e 4 bloqueios. O Detroit Pistons, que foi roubado na última rodada, conseguiu vencer. Venceu um jogo e venceu bem, hein? Venceu o Chicago Bulls ontem por 105-95. Foi um jogo bem bom do Pistons, tá?
atuação bem boa. Kate Cunningham foi o grande destaque com 26 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. E com essa vitória, o Pistons deixou de ser o pior time da temporada. É, rapaz, né? Com essa vitória, o Pistons chegou a 9 vitórias na temporada e igualou a campanha do Washington Wizards. E aí, comparando o basquete jogado, o Pistons está jogando mais do que o Wizards. Analisando as duas equipes, o Pistons hoje é um time bem mais funcional do que o Wizards. Então Detroit não é mais o pior time da temporada e a vitória de ontem foi bem boa, tá? Foi bem boa. É óbvio que a gente tem que falar sobre o aproveitamento patético do Bulls ontem no perímetro. Chicago chutou para 6% na linha de 3. 6%. É a pior marca de um time na história da NBA que tentou pelo menos 29 bolas de 3 num jogo. A pior marca. Assim, foi uma coisa ridícula o perímetro do Bulls ontem, só que isso não tira o mérito do Pistons, que jogou bem e saiu com a sua 9ª vitória. E vou te falar, se a arbitragem não tivesse passado a mão no Pistons contra o Knicks, o Pistons teria saído desse back-to-back com 2 vitórias, tá? Teria saído com 2 vitórias, é importante pontuar isso. Para fechar os últimos 2 jogos da rodada, o Thunder venceu de novo o Houston Rockets, dessa vez 112-95. Foi um jogo que teve um primeiro quarto até equilibrado, tá? Só que depois do primeiro quarto, o que nós vimos foi um monólogo do Thunder. O Thunder dominou o Houston nos 3 quartos seguintes. Vitória muito forte, uma vitória muito autoritária do Thunder. O Shai, 31 pontos, 8 rebotes. Esse foi o 43º jogo de pelo menos 30 pontos do Shai na temporada. Impressionante como ele banaliza marcar 30 pontos na NBA. Jalen Williams, atuação muito sólida de 24 pontos, 5 rebotes, 5 assistências, 2 steals e 2 blocos. Baita jogo de Jalen Williams. E o Chet, mesmo travando um duelo com Alperen Sengun, conseguiu ter números muito bons, 18 pontos, 3 rebotes e 3 bloqueios. Atuação muito forte, muito madura do Thunder, que a cada rodada se mostra um time mais pronto para brigar nos playoffs. Eu tô muito ansioso para ver essa molecada na pós-temporada, velho. Tô muito ansioso. Eu me considero um torcedor muito pé no chão. Eu não sou um torcedor que costuma se iludir, mas admito que eu estou criando aí um certo hype pro Thunder na pós-temporada, viu? É um time que tem tido flashes maravilhosos durante todo o ano, e é um time que tem poucos defeitos tão aparentes assim. Você olha pro Thunder, você não consegue citar um puta de um defeito, um puta de um buraco. O time tem ali seus problemas na rotação de pivô, tem ali, né, o Josh Giddey que não tá jogando nada, a verdade é essa. Mas tirando isso, pô, velho, é um time muito certinho, é um time muito coeso, que tem 3 jogadores ali que, cara, desequilibram. Shai, Williams e Chet, pô, vamos falar a real? É um dos melhores trios da NBA hoje. É um dos melhores trios. E ainda tem ali o Lugendorf, tem ali um Isaiah Joe, tem ali o Aaron Wiggins, que são jogadores que contribuem. Pô, esse time do Thunder, velho, tá me iludindo, hein? Tá me iludindo. Já o Houston, ontem eu fiz um vídeo falando sobre alguns times que, na minha visão, são decepções na temporada, e eu deveria ter colocado o Houston Rockets. Deveria ter colocado o Houston Rockets porque é uma decepção esse Houston, tá? É uma decepção, e não só pela campanha de 25 vitórias e 33 derrotas. Não, mas muito pela bagunça que é esse Houston. O ataque do Houston Rockets é um dos ataques mais, cara, confusos e bagunçados da NBA. É um ataque que não sabe qual que é o seu objetivo. O Houston não sabe quem que é o pilar do seu ataque. Ora é o Van Vliet, ora é o Sengun, sabe? Jalen Green é um cara que não consegue ser consistente na NBA. É impressionante, eu já tô pra largar a mão do Jalen Green.
é um time que tem vários problemas, cara. E o Ime Udoka não tá conseguindo resolver esses problemas. O que é uma decepção, porque o cara foi contratado pra tornar esse Houston um time de playoff. E ainda não conseguiu. Então, o Houston é uma decepção, velho. É uma grande decepção e ontem sofreu sua 33ª derrota. E pra fechar o vídeo, porque tem um rapaz que tá começando a roçar a grama dele aqui, provavelmente é o vizinho, então eu vou encerrar o vídeo antes dele começar firme aí o serviço. Miami Heat encarou o Blazers ontem e mesmo depois de um primeiro tempo bem meia boca, Miami conseguiu se recuperar no segundo tempo, dominou no segundo tempo e venceu por 106-96, cara. Essa foi a 9ª vitória do Miami nos últimos 11 jogos, tá? E com essa vitória, que foi a 33ª do time na temporada, o Miami entrou no top 5 do leste. Depois de passar um bom tempo na zona de play-in, Miami se consolida no top 5 do leste e agora vai ser duro segurar, viu? Porque a impressão que eu tenho é que o Miami começou a levar a temporada a sério. E esse time jogando a Vera, é complicado. Com o Jimmy Butler querendo jogar, é duro, hein? É duro. Jimmy Butler ontem foi o grande destaque do Miami com 22 pontos e 9 assistências. Olho nesse Miami, tá? Olho nesse Miami porque os caras parece que acordaram. Parece que acordaram. Então é isso, gente. Esses foram os jogos de ontem, esses foram os destaques da rodada de ontem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar, de mandar para seus amigos. E se você não tem o NBA League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado desse vídeo que vai te oferecer o League Pass com desconto e com 7 dias grátis para testar a plataforma, cara. Então você que quer ter o League Pass, usa esse link para se cadastrar, porque aí você tem todos esses benefícios e de quebra ainda ajuda o canal. Então fica aí a recomendação. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.